Olá, hoje eu recebo Flávio Rocha, que comanda a Riachuelo, maior varejista de moda do Brasil. Show Business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Ele comanda a maior empresa de moda do Brasil e enfrenta o grande desafio de manter o ritmo de crescimento em um período difícil para a economia brasileira. Vamos falar hoje com o presidente da Riachuelo, Flávio Rocha. Boa noite, Flávio. Boa noite, Sônia. Obrigada por aceitar nosso convite, estamos muito felizes. Vou começar justamente pelo varejo. O varejo está passando por dificuldades com essa crise? Sônia, há claríssimos sinais de retomada, né? Em todos os setores do varejo, né, os números depois de um biênio que não vai deixar saudades, né, de 2015 e 2016, com 24 meses consecutivos de números negativos, até 2 dígitos negativos, coisa que nunca havíamos visto desde que o IBGE começou a medir a performance do varejo. A retomada é muito nítida. Nós temos lá na nossa entidade, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que congrega as 70 principais redes de varejo, um índice chamado Índice Antecedente de Vendas, que consegue antecipar 4 meses o que o IBGE vai dizer, entrevistando executivos de compras das grandes redes, e a sinalização para o segundo semestre é extremamente alvissareira, né? Pode dizer quanto alvissareira? E outra, o Instituto normalmente acerta? Tem acertado na mosca, antecipou já que abril seria o primeiro número positivo, depois desses 24 negativos, e aliás foi o melhor abril em 9 anos, né? E agora é uma sequência de números positivos de um dígito alto, 5, 6, 7%, Nossa. Até outubro e novembro. Me explica uma coisa, da onde vem essa retomada? Os recursos são escassos, o emprego não retomou, né? Da onde vem essa retomada? De onde vem esse dinheiro para as pessoas poderem comprar? O índice de emprego já vem se revelando positivo. Parou de cair o desemprego, até está aumentando um pouco o emprego. Mas eu acho que o principal driver é a queda da inflação, né? Inclusive a inflação projetada para 2018 já 2,5%, 3%, né? E isso se traduz em maior poder de compra e maior confiança e a queda de taxa de juros também, que se traduz em um custo menor do crédito e a confiança, né? O varejo é movido à confiança e está, apesar do triste episódio, né, que ocasionou um degrau aí numa trajetória já ascendente lá em março, o triste episódio do Friboi Gate, né, que ali nitidamente, pela leitura que a imprensa trouxe daquele episódio, houve uma queda, mas que já voltou agora ao patamar anterior a esse episódio. Você, Flávio, você está confiante na economia brasileira? Você sempre foi muito otimista, né? Continua? Tem algumas dúvidas? Quais seriam essas dúvidas? Olha, Sônia, nós acabamos de apresentar o nosso resultado do segundo trimestre. Foi a coroação do melhor primeiro semestre dos 70 anos de história da empresa. Tanto no top line como no bottom line. Nunca vendemos tanto e nunca tivemos tanto resultado em termos de lucro. Foram 300% de evolução no bottom line. E a trajetória continua ascendente para o segundo semestre. É lógico que aí existe o aspecto micro, né? Aspecto interno. A Riachuelo passou por uma profunda transformação, um projeto que ainda bem que eu não sabia que era tão complexo, porque o projeto inicial era de 2 ou 3 anos, isso acabou durante 7 anos. Esse projeto visou, basicamente, transformar o que era uma empresa meramente verticalizada, que nós temos operação industrial, na tecelagem, confecção, a logística, o varejo e a financeira.
E as peças do xadrez sempre foram mais ou menos as mesmas, mas cada empresa buscava eficiência localmente, né? E esse projeto, que a gente chamou de Fast Fashion, visou transformar esses naturais conflitos entre os elos da longa e conflituosa cadeia têxtil em sinergias, uma gestão integrada, que se concluiu agora em setembro com a inauguração do que representou o nosso maior investimento, que foi um centro logístico dos mais modernos do mundo, em Guarulhos, que realmente se traduz uma mudança na cara da loja, na variedade, na coordenação entre os produtos, no ritmo de pulsação da loja. Nossas lojas não pulsam mais, como todas as lojas de moda, a cada estação. A cada dia é uma estação, a cada dia as lojas recebem 1.000 SKUs novas. Nós temos 48 mil novos produtos por ano, o que renova constantemente a loja, se traduz em muito mais variedade, em menor formação de resíduo e demarcação. Você pode ver, nessa época de demarcação, agora de liquidações, a Riachuelo é a única que praticamente não tem liquidação, porque esse novo modelo logístico proporciona quase a não formação de resíduo. É o fast fashion, né? O fast fashion que está fazendo sucesso pelo mundo inteiro, se iniciou com a Zara, né? Fast fashion é uma expressão que foi cunhada por um case histórico de Harvard, que foi no ano 2000, quando Harvard fez o primeiro case sobre o grande gênio, o grande game changer da indústria têxtil, que é Amancio Ortega, né? Que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, é fundador da Zara, que você mencionou. Então, realmente, muita gente usa indevidamente. Tem muita gente que fala que é fast fashion, mas não tem nada de fast fashion. Fast fashion pressupõe realmente a integração dos elos da cadeia têxtil, a existência de todos os elos embaixo do mesmo guarda-chuva acionário, para que haja uma gestão holística do processo. Vamos ver se eu entendi isso. Daí é uma aceleração do processo entre o conceito e a entrega, não é isso? E distribuição. Pode ser mais ou menos isso? Mais ou menos isso. O modelo tradicional, isso tem muito a ver com a logística tradicional empurrada, dentro da lógica liderada pela fábrica, onde a fábrica produz e empurra para um varejista coadjuvante, e a logística puxada, onde a lógica é partir de uma pequena aposta inicial, né, em termos com o máximo de variedade possível, e a partir daí você ter, nos outros elos da cadeia, a velocidade suficiente, a velocidade de reação para reagir às mais sutis sinalizações da vontade do consumidor, que estão sendo cotidianamente capturadas por esses narizes eletrônicos, que são os leitores de código de barras. Eu vou te fazer uma provocação. Daqui a 10, 15 anos, você imagina essa mesma quantidade de lojas com o e-commerce crescendo do jeito que está crescendo? Como é que o consumidor vai chegar até o produto daqui a 10, 15 anos? Como é que ele chega? O e-commerce é uma revolução que veio a favor, veio como aliado desse novo modelo de negócio. Existem dois impactos. O varejo está sendo atingido de duas maneiras diferentes, né? O varejo era o patinho feio da economia até os anos 80, gradualmente foi assumindo a condição de locomotiva, né? Hoje, ninguém imaginava nos anos 80 que a maior empresa do mundo fosse um varejista, né? Quando o visionário Sam Walton fez essa revolução da integração eletrônica dos elos da cadeia. Então, alguns varejos, algumas modalidades de varejo estão mais avançadas nesse processo de absorver tarefas que eram da indústria, como, por exemplo, a gestão de marca. Nos anos 80, as marcas eram industriais, Lee, Levi's, Wrangler, Westop aqui, Starup. Hoje as marcas são do varejo. O desenvolvimento das coleções é do varejo. A formulação estratégica, a inovação, tudo migrou da indústria para o varejo. Por isso se chama a cadeia puxada. Alguns setores perderam a relevância, porque as marcas continuam sendo... O setor de eletroeletrônico, com poucas exceções, está vivendo uma crise. Nos Estados Unidos, muitas grandes empresas, como a Best Buy, Circuit City, né, estão em crise, algumas desapareceram, outras estão em crise enorme, porque a marca continua sendo do varejista, do fabricante. A tecnologia, a inovação é do fabricante. O desenvolvimento do produto é do fabricante. O financiamento, que é um elo importante de conexão com o consumidor, é do banco. Portanto, a loja virou um showroom. O cliente vai lá, mexe lá em todos os botões, quebra lá a impressora e volta para casa e compra no Amazon 10% mais barato. O nosso setor
graças a Deus, está liderando esse processo. As importantes marcas são do varejo, a Riachuelo se tornou a marca mais valiosa. Quanto do e-commerce hoje a Riachuelo é incipiente. Nós estamos aí na faixa de 1,5%. O objetivo é até o fim do ano se tornar a nossa loja mais importante. Não é muito diferente dos outros players, mas as perspectivas são muito grandes, são muito boas. Né? Nos Estados Unidos, empresas parecidas com a nossa, o e-commerce já representa 20%. Na Inglaterra existem players com 40%. Mas o futuro que eu vislumbro é a sinergia que existe entre a nossa operação financeira, com 30 milhões de cartões Riachuelo, né? E todo o histórico de compras desses 30 milhões de clientes. Você imagine essa massa de informação alimentando os sistemas preditivos de sugestões, como a Amazon utiliza isso com muita competência, né? Você abre lá o site da Amazon, as recomendações que ele faz para você são irresistíveis, que ele sabe exatamente o que é que você vai gostar. Então, esse vai ser o futuro, né? Então, mas as lojas vão continuar sendo tão importantes? Elas vão... Elas estão... A nova estratégia é concentrar as lojas o que a gente chama as lojas 5 estrelas, as mega stores. Né? Quantas lojas vocês têm? Nós estamos às vésperas de inaugurar a loja número 300, que vai ser em Natal também. Vai ter uma comemoração, né? Sim, claro. Esse é um marco importante. Então, eu acho que eu não vejo conflito, eu vejo uma enorme complementaridade entre o canal físico e o virtual. Inclusive nas formas de entrega, nós, pelo fato de termos começado um pouco mais tarde no e-commerce, já começamos com todos os erros do aprendizado que foram cometidos dos concorrentes. Antes. Já nascemos na realidade do mobile, né? Enquanto está todo mundo aí correndo para adaptar o seu site do computador para o mobile, a gente nasceu no mobile, e totalmente no que se chama no jargão do varejo omnichannel, né? Ou seja, canais que interagem. É o mesmo CD que atende as lojas, que atende o consumidor. O consumidor pode comprar em casa, receber na loja, ou ao não achar um tamanho que está faltando na loja, comprar e receber em casa. Então, existe toda uma troca de chumbo entre os canais. O consumidor, ele mudou muito todos esses anos. Eu queria que você colocasse nesse sentido. Essa revolução tecnológica está sendo muito, muito rápida. O consumidor ele tem acompanhado a revolução tecnológica ou a revolução tecnológica tem acompanhado o consumidor? Bom, o consumidor é o epicentro de toda essa revolução. Quando eu falei aqui de a mudança do poder a indústria para o varejo, a rigor, o grande empoderado foi o consumidor. E a arma passou a dar consequência imediata à vontade do consumidor foi uma coisa prosaica que a gente nem dá o devido valor, mas tudo começou com um leitor de código de barras. Foi a partir daí, pela genialidade de Sam Walton, no Walmart, lá no longínquo Arkansas, que ao entender para que servia aquela geringonça que estava lá no seu laboratório de TI, que ninguém sabia para que era, ele realmente fez uma revolução. Ele deu voz, ele deu consequência imediata às mais sutis sinalizações da vontade do consumidor. A internet é um desdobramento, é a continuidade dessa revolução que começou lá no longínquo Arkansas, lá pelos anos 80. Olha, Flávio, depois do consumidor, eu queria falar um pouquinho sobre o eleitor, mas vai ser no próximo bloco, tá? No próximo bloco, nós voltamos na entrevista com Flávio Rocha. Show Business volta já já. Estamos de volta na entrevista com Flávio Rocha. Flávio, depois do consumidor, vamos falar do eleitor. Você gosta de política, já entrou para a política, hoje em dia você está mais afastado. Como você vê essa situação no Brasil hoje? Lamentável, no mínimo, é o mínimo que nós podemos dizer, né? Sônia, o que reforça o meu otimismo, né, é justamente ver que a mudança veio para ficar. A mudança está vindo da raiz, da base. Desse novo personagem, você identificou, você separou consumidor e eleitor, mas é o meu personagem. A transformação está se dando no consumidor, eleitor, cidadão, né? Esse que está... o consumo, o varejo, foi o elemento de inclusão deste novo personagem que vai definir o nosso futuro daqui para frente.
Nós tivemos uma mudança demográfica transformadora. O Brasil era uma achatada pirâmide social, né? O fiel da balança eleitoral era uns 60% da base da pirâmide, que é o eleitor súdito, aquele eleitor que vota por Estado grande mesmo, porque ele precisa, ele depende da caridade estatal, né? No mundo todo, não foi no Brasil não, nem isso se deve a qualquer plano de governo, pelo contrário, né? O processo a revolução do varejo e serviços, que deu uma cadeia de suprimento muito mais eficiente do que a que existia no passado, é uma grande máquina de inclusão. Isso traduziu dessa transformação democrática, que foi a transformação dessa achatada pirâmide de um losango. E o novo fiel da balança não é mais o eleitor súdito, é o eleitor cidadão, da cintura do losango. Esse eleitor consumidor que teve todo um banho de loja, né? um tratamento, né? de cidadania, uma via de duas mãos, a partir de descobrir o empoderamento que ele tem com a sua companheira de TV a cabo, telefonia celular, o fabricante de TV a plasma, onde ele está pagando e sabe que tem direito a uma reciprocidade. Essa via de duas mãos é um pulo para se transferir para o Estado. O eleitor cidadão, consumidor, ele ganha esse sentimento de estou pagando e quero a reciprocidade. Ele aprende a cobrar do Estado. Ele aprende que Estado não é um ser benevolente que dá as coisas para ele, mas é um prestador de serviço como outro qualquer, do qual deve ser cobrado eficiência, né, honestidade, seriedade, austeridade, né? Esse processo está acontecendo, é o consumo contaminando a relação com o governo. Como é que você coloca o Bolsa Família dentro dessa tua ótica? Ele ainda é um projeto assistencialista necessário pelo tudo que eu sei. Mas como é que ele vai fazer essa pessoa que utiliza, que precisa do Bolsa Família, dar um upgrade e entrar nessa outra faixa que você estava explicando? Bom, já dizia Ronald Reagan que um programa social tem que ser avaliado pelo número de pessoas que sai dele, não o número de pessoas que ele atende. Eu acho que falta ao Bolsa Família uma válvula de saída, né? O treinamento, o tratamento, a inclusão das pessoas que estavam realmente na pior situação possível, na total exclusão, sem condição até de sair para procurar um emprego, para que tenha realmente essa válvula de saída. Fiz um processo agora de educação, saúde, acompanhando esse processo para incluir essas pessoas dentro Precisa de prosperidade. O grande programa social, o grande fator de inclusão é prosperidade. E o inimigo número crescimento da economia. Prosperidade foi esse inchaço, primeiro o inchaço desmesurado de um Estado que se ensimesmou. O Estado perdeu o propósito. O Estado tem que existir para servir, né? O Estado passou a servir-se dele. O Brasil não precisa de um Estado que é maior do que a sua força de tração. O Estado brasileiro chegou ao pico de 37% de carga tributária, com mais 10% de déficit, com mais 5%, no mínimo, das empresas estatais, mastodônticas, corruptas e que impõem um imposto adicional no preço dos produtos essenciais que ela atende ao consumidor. Com isso, sobra 45% de força de tração na economia, né? Competitividade é isso, é a proporção entre o tamanho da carruagem estatal e a sua força de tração. Nós competimos com países que têm carruagens estatais de 17%, 18%, 20% do PIB, que são os países emergentes, com 80% de força de tração. Então, graças a esse peso mastodôntico, insuportável da cruz estatal brasileira, a carruagem Brasil perdeu velocidade. E outro fator igualmente relevante na perda vertiginosa de competitividade do nosso país foi o fechamento do cerco burocrático, regulatório, né? Quando falta fé no livre mercado, que é o juiz mais sábio que existe, proliferam essa hiperregulação, que é quase anedótica no Brasil. A questão trabalhista, a questão tributária, a questão até do direito ambiental, até do direito do consumidor, elas elas não sabem o mal que fazem achando que estão fazendo bem.
O manicômio trabalhista brasileiro, quem paga o grande preço é o trabalhador. Mas essa reforma não resolveu, pelo menos, parte disso? Foi um gigantesco avanço, sem sombra de dúvida. O meu conterrâneo, para o meu grande orgulho, Rogério Marinho, eu acho que foi um presente que o Rio Grande do Norte deu ao Brasil. Ele pegou uma reforma tímida que veio do governo, com 5 pontos, e transformou em 250 pontos essenciais que vão ter um impacto imediato no volume de investimento. Sônia, o Brasil produz mais ações trabalhistas do que todo o resto do mundo. Alguma coisa está errada aí. Às vezes o trabalho custa 16 bilhões de reais para 8 bilhões de indenizações. Então, a reforma trabalhista, ela vai... Essa reforma trabalhista impacta como no trabalhador? Tem muita gente com medo da reforma trabalhista. Talvez por falta de compreensão, não sei se o governo foi claro nas explicações. Como é que essa reforma trabalhista impacta no trabalhador? Os impactos só são positivos, não há absolutamente nenhum. Você pergunte ao mais ferrenho crítico da reforma trabalhista que direito o trabalhador perde, que ele vai gaguejar e não vai saber dizer, porque não existe nenhum direito perdido. A única coisa dá autonomia às partes. A lei anterior, que vem aí de Getúlio Vargas, totalmente anacrônica, ela infantilizava as partes, tirava até o direito de negócio. Eu vou citar um exemplo absurdo. Nós tínhamos, em 2010, a nossa fábrica em Natal era uma fábrica de confecções do mundo, tinha 20 mil trabalhadores em 2 turnos. E o sindicato local nos pediu que reduzisse, como o refeitório, né, ficava ao lado de todas as indústrias, os galpões das 4 unidades da indústria, era muito próximo, né? Então, o sindicato nos pediu para reduzir em 15 minutos o tempo do intervalo para almoço e liberar todo mundo 15 minutos depois. Se passaram, talvez, 8 anos, isso foi 2005, talvez. Se passaram 8 anos. Quando começaram a vir ações trabalhistas reclamando os 15 minutos, com a homologação do sindicato, a homologação da Justiça do Trabalho e pela justamente a falta desse dispositivo, onde o que é combinado entre as partes tem valor, né? Houve essa febre de ações e perdemos a maioria, porque estava lá escrito que o intervalo era de 1 hora. Então, quer dizer, o que as partes negociam não tem valor nenhum. Agora vai ter. Agora vai ter. Agora vai ter. Outras reformas que esse governo está tentando fazer, você tem alguma que com esperança de passar? A Previdência, por exemplo? A Previdenciária, eu acho que é absolutamente essencial. Aliás, eu acho que está sendo havendo um erro de comunicação. O problema não é a reforma da Previdência. O problema é a reforma da Previdência do setor público. É aí que está o problema. São 1 milhão de privilegiados com aposentadorias precoces, com supersalários, que têm 4 vezes mais déficit do que os 32 milhões de aposentados do sistema privado, né? Me explica uma coisa. Eu ouço há anos sobre essa reforma previdenciária. Eu conheço os problemas, muitas pessoas conhecem quais são os problemas. Qual é a força que tem esse 1 milhão contra todos os 32% que recebem previdência? Eu acho que era a apatia... A manter esses privilégios. Era a apatia da imensa maioria silenciosa que agora está despertando. Esse 1 milhão de funcionários públicos aposentados representaram, segundo o Zé Márcio Camargo, que é um especialista muito competente da área, representaram 1,3 trilhões de reais. Os 32 milhões de simples mortais aposentados pelo sistema, né, do trabalhador privado representou um déficit de 450 bilhões de reais. Ou seja, menos de 1/3 para 30 e tantas vezes mais pessoas. Então, o problema é localizado. Mas existe uma resistência gigante. Esse governo, o governo Temer, muito fragilizado pelas denúncias, pelas acusações, pela Lava Jato, por tudo isso que a gente tem assistido nos últimos 3 anos aqui no Brasil. Ele tem condições de aprovar uma reforma dessa? Não é o Temer que vai aprovar. Quem vai aprovar é o novo eleitor que despertou, que acordou, que passou a entender melhor a mecânica de como o mercado funciona, entendeu que não tem almoço de graça, que a conta chegou. Esse não é um projeto de um grupo palaciano que está circunstancialmente no poder. É um projeto
dessa nova cabeça do eleitor brasileiro novo que melhorou, eleitor cidadão. Né? Esse novo eleitor cidadão, ele faz pressão suficiente? Você vê os movimentos, por exemplo, agora, com todos esses acontecimentos, você não viu mais ninguém ir para a rua de novo, né? Não houve isso. O que justifica isso? Esse eleitor cidadão já achou que é suficiente, já está olhando de longe ou ele desanimou? Sônia, eu acho que a opinião pública não comprou essa história maluca que foi vendida da denúncia do Joesley para o Janot. Para que era aquela mochila de R$500 mil? A queixa dos não reformistas, que o Joesley personifica, foi o fato do novo governo ter fechado uma a uma todas as tetas, todas as torneiras aonde eles mamavam. Isso incomodou os não reformistas, porque tem 3 grandes forças no Brasil. Tem os reformistas, tem os não reformistas, que querem deixar, entre eles, o nefasto empresário de conluio, que isso não é capitalismo, isso é o mau capitalismo, isso é um apêndice nefasto do câncer estatal, porque o empresário do bem é um empresário de mercado, né? E tem os jacobinos. Eu escrevi um artigo chamado Presunto e as Moscas. Imagina essa sala aqui, infestada de moscas, e um presunto pendurado na sala. As moscas representam a corrupção. Tem os que acham que combater a corrupção é espantar moscas. Mas tem os reais reformistas que sabem que a solução duradoura e a única da corrupção é tirar o presunto da sala, é privatizar, é fazer as reformas, é diminuir o tamanho do Estado, é deixar agir o desinfetante natural contra a corrupção, que é o livre mercado. Eu vou te perguntar já em qual categoria você se inclui. Reformista, já respondo. No próximo bloco, tem mais conversa com Flávio Rocha. Voltamos com Flávio Rocha, que comanda uma das gigantes do varejo no Brasil, a Riachuelo. Flávio, estamos conversando em que categoria você se incluía nessa nova visão sobre o que deve ser a política. Você acha que acabar com o presunto, que foi o que você mencionou no bloco anterior, diminui o Estado, pelo que eu entendi. O Estado ele só diminui quando acaba dinheiro. É uma coisa que é quando agora nós vamos privatizar a Eletrobras pelo simples fato que não dá para manter a loucura que fizeram na gestão anterior. Uma empresa devendo 50 bilhões, gigante daquele jeito, foi aniquilada. O Estado hoje está nessa condição. Eu tenho receio de como isso vai andar. Vai andar num ritmo suficientemente rápido para conseguir fazer o país retomar a economia? Ou ele ainda vai precisar de algum tempo? Pois é, senhora, não deveria ser assim, né? O Estado deveria ser fruto de um projeto emanado da sociedade de acordo com o tamanho da economia, das demandas da sociedade, né? É uma pena, é uma má motivação para uma causa que no fim é boa, né? Quer dizer, nós vamos gastar até acabar o dinheiro? Não. Eu acho que o Brasil precisa de um Estado de 25% do PIB, como era até a Constituinte, né? Na época da Constituinte... Não, mas a Constituinte acabou com isso. Como é que a gente muda isso? Com um novo projeto de Estado. Eu acho que nós temos que redesenhar um Estado a partir de uma folha em branco. E o motivador, o propósito desse Estado é servir. Não é das pessoas que estão se servindo, não é atender as pessoas que estão se servindo do Estado. Na empresa privada, eu acho que por isso tem aí empresários indo tão bem e levando, porque o empresário intuitivamente, ele sabe que se... No nosso caso, a Dona Maria, que é o nome carinhoso que a gente dá para a nossa cliente, ela estiver feliz, ela estiver se sentindo bem com o vestidinho que ela comprou na Riachuelo, está pagando R$15 de prestação, tudo funciona. O bônus do executivo se maximiza, o salário do trabalhador é pago, o dividendo do investidor também se maximiza, o fornecedor prolonga uma relação duradoura e sustentável. Ou seja, mas tudo passa por atender a Dona Maria, o consumidor. O governo deveria ser assim. Atender o eleitor. O propósito devia ser atender o aluno da rede pública, o paciente do leito hospitalar estatal, o cidadão com sede de segurança, mas não. Se olha, as corporações se apropriaram. Que sentido faz um professor estável? Meu Deus, isso é a coisa mais contrária ao interesse do aluno que quer aprender. Porque o professor incompetente, né, que
eu vi outro dia estarrecido a quantidade de faltas e atestados que os professores da rede pública aqui têm. Isso é um dano irreparável ao propósito que deveria ser o aprendizado do aluno. Então, só te interromper um seguinte para fazer uma colocação. Numa escola pequena, vamos dizer, no interior do Brasil, em algum lugar longínquo, existem, sei lá, 3 professores, 2 deles são incompetentes. Como é que a gente troca isso? A comunidade ela tem que ter consciência dessa incompetência para poder fazer algum movimento. Sim. Com esse tipo de voto hoje, que a gente ali vai entrar já na reforma política, com o tipo de voto que a gente tem hoje, tem condição de fazer isso? Sônia, eu sou até um pouco mais liberal do que isso. Eu acho que o Estado deve sim arcar com o custo da educação, mas não necessariamente gerir a vaga escolar, nem gerir o leito hospitalar. Um grande liberal que eu admiro muito, Milton Friedman, tinha uma tese do voucher estudantil. Se a família tem 3 filhos em idade escolar, ele recebe do Estado as 3 bolsas de estudo e cabe a ele escolher, dentro do livre processo de seleção do mercado, a melhor escola, os melhores professores, a linha pedagógica que lhe atende. Então, eu acho que a transformação deve vir por aí, sob pena da gente ver o Estado cada vez mais sendo propriedade privada de castas das corporações. Tá. Você acha que as eleições de 2018 vão mudar parcialmente isso? Vamos dizer, vão mudar a composição do Congresso? Eu acho das câmaras? Eu acho que sim, eu acho que nós já tivemos em 2016 uma degustação do que deve acontecer, desse novo eleitor. Vai ser, eu não tenho dúvida que vai ser um liberal, vai ser um reformista, e isso é muito bom. Eu acho. Flávio, você vai ser candidato? Não, eu já paguei essa matéria, né, Sônia? Se eu lembro, eu já cumpri 2 mandatos de deputado federal. Estou ouvindo um zum que você vai se candidatar de novo. Não, eu acho que eu me sinto mais útil na cadeira que eu estou, porque eu tenho a convicção que o grande fator de transformação é a empresa privada. Isso? Então, mas qual partido representa essa tua Olha, eu tenho uma enorme simpatia eu acho que era o partido que faltava. É até difícil imaginar que um país com 30 e tantos partidos ainda faltasse algum. Mas faltava o Novo. O Novo um partido realmente... É o partido liberal que não existia. Eu dizia, pô, com 30 e tantos partidos, a nossa vida partidária, que parece o nome do livro, 50 Tons de Cinza, só tinha 50 tons de vermelho e cor-de-rosa, não tinha nenhum partido minimamente liberal para realmente assumir. Mas agora, o eleitor está cobrando isso, né? O eleitor está... até bem pouco tempo atrás, um discurso ou um projeto político genuinamente liberal era natimorto. Mas você vê agora, eu acho que esse crédito a gente tem que dar para o presidente Temer. Ele, antes do fenômeno Macri, antes do fenômeno Dória, lá atrás, ele leu essa transformação, ele leu o surgimento do novo eleitor cidadão e tirou do bolso do colete, para a incredulidade até dos seus pares aí, o mais genial plano de governo que a gente já teve, o único plano de governo liberal, que é o Ponte para o Futuro. Agora, a Ponte para o Futuro, pelo que eu sei nos bastidores, foi feita em conjunto com alguns empresários de peso. Eles tiveram uma influência. A questão que eu queria colocar aqui na mesa é a seguinte: tem gente que lê o Estatuto do Partido Novo e acha que aquilo ali se assemelha a uma multinacional, a dirigir uma multinacional, com regras um pouco rígidas. Por exemplo, nenhum cidadão que já foi político, que já foi deputado ou vereador, ele não pode entrar no Partido Novo. Tem que ser uma pessoa nova, exatamente nova. Você acha que essa rigidez pode impedir o florescimento desse novo partido? Eu ousei, pela minha amizade, pelo apreço que eu tenho pelo João Dionísio Amoedo, que foi o fundador, de fazer exatamente esse comentário. Eu falei, João, você quer fazer um partido ou quer fazer uma confraria, né? Não pode ser tanta bola preta, bola branca, parece o estatuto do clube, né? Então, eu falei, olha, tem que ter capilaridade, né? Tem que ter
é uma via de duas mãos. E eu tenho a impressão que o Novo está evoluindo nesse sentido. Você acredita em alguma escola de política que possa formar? Aqui no Brasil você não ouve falar muito de uma escola que possa preparar as pessoas para entrar na política. Não sei, uma faculdade, curso, eu não sei o que podia ser, mas assim, uma escola que as pessoas tivessem que aprender certas coisas e se conscientizar de certas situações para poder entrar na política. Isso é uma ideia ou é um absurdo? Eu acho que é muito importante, até porque a escola tradicional, ideologizada, aparelhada ideologicamente, ela desensina o fundamental. Ela prepara os nossos jovens para uma utopia socialista que não existiu nem vai existir, né? A deplorar o sistema. Outro dia, um artigo brilhante do Jean Biagi, né? Ele falava exatamente que é preciso ensinar o funcionamento do mercado, né? Como é que os preços oscilam, por que é que um tomate fica mais caro? Não é pela ganância do produtor, é pela escassez, é pela oferta e procura. Eu acho que essa matéria seria mais importante, porque nós estamos preparando perdedores. Ao dizer que o sistema é perverso, que o sistema é injusto, ensinar a ganância, que o capitalismo é movido pela ganância, isso desprepara os nossos jovens para a realidade que eles vão enfrentar no mercado de trabalho e no dia a dia. Num país como os Estados Unidos, ali quem tem sucesso é aplaudido, né? No Brasil, principalmente na área empresarial, né, de iniciativa privada, quem tem sucesso não é aplaudido. Desconfia-se que é porque roubou, que é porque fez alguma gambiarra, porque entrou, sei lá, no BNDES e fez sei lá o quê. Essa mentalidade vem da onde? Eu acho que vem... Esse episódio, inclusive Lava Jato, está ajudando a clarificar a diferença entre dois animais fundamentalmente opostos que a opinião pública, de certa forma, confundia, que são o empresário de mercado e o empresário de conchavo, né? O empresário de mercado é aquele que acorda de manhã e fala o que é que vai deixar a Dona Maria feliz. O empresário de conchavo é aquele que fala para que eu devo dar a propina para ganhar aquele contrato com o Estado. Eu acho que nos Estados Unidos foi a diferença fundamental, porque só tem um caminho para enriquecer, é pelo mercado. É fazer um produto que todos queiram comprar, né? E que gere a prosperidade e o crescimento. Aqui, como existem esses dois personagens tão entremeados na nossa vida, as pessoas acabam confundindo e achando que enriquecer passa necessariamente por... Se acha que o processo de geração e distribuição de renda é um processo de soma zero. Se alguém está ganhando, alguém está perdendo. Nos Estados Unidos, até uma coisa interessante. Lá você não fala em ganhar dinheiro, você fala em make money. Quer dizer, dinheiro se faz. Isso reflete o subconsciente americano. Porque ele sabe que dinheiro se cria. Um artista pega uma tela de R$10 e mais R$5 de tinta e transforma num quadro de $1 milhão. Ele não tirou de ninguém, ele criou riqueza. Agora, é engraçado, Fábio, que porta que foi aberta aqui que permitiu todo esse empresariado a praticar as coisas que praticaram, que não é um empresariado de mercado, que é um empresariado de cooptação, né? Eu acho que quem dá as regras do jogo é o governo, né? A mesma empresa com a competência técnica da Odebrecht, que atravessa aqui o Golfo do México e ganha concorrências enormes lá nos Estados Unidos, sem nenhum favor. Não acredito que lá seja a custa de propina. Ela aqui se dobra aos processos que a mídia, que a imprensa está revelando. Então, essas são as regras do jogo. Então, cabe realmente ao governo dar as regras, e essas regras têm que ser as regras mais elementares do livre mercado. Obrigada, Flávio, por ter vindo. Espero vê-lo outras vezes aqui. Obrigado, Sônia. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!